Vou fazer agora com vocês. Na verdade, eu já fiz. Deixa eu ver, cadê o... Tá aqui. Eu fiz o seguinte. Eu montei a sequência de Fibonacci nessa coluna A aqui até 100, tá? Como é que eu montei? Só para a galera aqui. Dentro do grupo do Office, tem um programa que foi feito para professor. Chama-se PowerPoint. A gente usa pouquíssimo, mas ele é espetacular para ser usado em sala de aula. Conforme esses projetores estão ficando cada vez mais baratos, hoje em dia, para ser sincero, nós temos condições de ter um. Quando ele foi lançado, não dava. Custava o que seria hoje, sei lá, uns 10 mil reais para você comprar um projetor. Você não vai comprar um troço desse. Hoje você compra um projetor por R$1.000, R$1.000 e pouco reais, você compra um projetor. Deixou de ser inviável, você pode até ter esse troço. Eu tenho um pendrive, por exemplo, deve ter umas 30 aulas já montadas em PowerPoint. Tá? Tem um outro que foi montado para as escolas, que acaba esbarrando a gente, que é o Word. O Word, nós montamos as provas nele. E tem um que foi montado para professor de matemática. É o Excel, né? Quem trabalha com essa planilha de matemática é fantástica. Essa planilha para você trabalhar é espetacular. Inclusive dá para trabalhar bastante em sala de aula. Tá? Aqui o que eu fiz? Escrevi um, e aqui eu escrevi a fórmula. Tá? Toda a fórmula, galera que não sabe trabalhar, você quer uma fórmula, você escreve igual, aí eu pedi para somar a célula A1 com a célula A2. Quando eu peço para somar a célula A1 com a célula A2, aparece o resultado aqui, 1 mais 1. Depois eu clico aqui do lado e simplesmente arrasto. E a fórmula é passada para todas as demais. Quando eu faço A1 para A2, está aqui, a próxima vai ser A2 com A3, a próxima A3 com A4, a próxima A4 com A5. Então, na verdade, aqui eu gero a sequência de Fibonacci. Do lado, eu fiz o seguinte. Pedi para dividir o A2 pelo A1. Tá? Igual dividir A2 por A1. Quando eu dividir aqui A2 por A1, dá 1 dividido por 1, que é 1. Depois, arrastei. O segundo vai ser A3 por A2. Dá 2 por 1, que dá 2. O terceiro vai ser o A2 por A3. O que fez? Não, fiz besteira. A4 dividido por A3. Assim foi. Repara que eu fui dividindo e conforme eu fui dividindo, olha que isso vai convergindo para o número de ouro. 1,618033, ó. Eu fiz até o centésimo, que é história legal. Tá? Esse número aqui é um número de ouro. É uma aproximação para o número de ouro. Cuidado com o seguinte, tá? O que eu estou fazendo aqui não é uma demonstração que ao dividir dois números consecutivos da série de Fibonacci, em termos dividido pelo imediatamente anterior, se eu for ao infinito, isso vai dar um número de ouro. Eu não estou fazendo isso. Eu estou gerando uma desconfiança séria de que isso aconteça. Porque eu fiz isso com 100 partes. Ou seja, eu fui até o centésimo. Ninguém me garante que no 100º isso vai funcionar. Ah, mas dá para ter garantia. Não dá para ter garantia nenhuma. Isso tem garantia em outra área. Na matemática não tem garantia nunca. Matemático trabalha com infinito. Tá? Com quantidades infinitas. Pense em qualquer número. Ele está tão próximo do infinito quanto 1. Tá? Então, dizer que os 100 primeiros funcionaram não garante coisa alguma. Te gera uma séria desconfiança. Tá? Outro dia, inclusive, eu li numa revista que o número de átomos... Sabe o qual o número que vocês conhecem que tem nome? Claro, a gente sabe que não termina nunca, tá? Mas, por exemplo, o último número que eu consigo cantar em sequência... 999 milhões, 999 octilhões, 999 sextilhões, 900, até 1. Começando com 999 nonilhões. O que vem depois do nonilhão? Eu não sei, eu acho que não tem. Não tem nome. Decalhão? Não sei, não existe, tá? Nonilhão é o último que eu sei que tem nome, tá? Agora, conheço um número que tem nome maior do que esse? Eu conheço. Vocês conhecem? Google. Daqui Google, na verdade, né? Google, porque o Google, que é o que a gente usa, é uma corruptela de Google, sabe disso, né? Perguntaram o nome
pro responsável, qual o nome que ia dar? Ele falou, Google. E sabe de onde veio o Google? Google veio um cara que estava trabalhando aí, o filho dele, se eu tiver, sobrinho, se eu estiver falando besteira, me chama a atenção aí. Ele perguntou, tinha um número grande na mão, que era 10 elevado a centésima. Tá? Ou um seguido de 100 zeros. Aí ele pediu pro moleque que estava na sala, dá o nome aí para dar para esse número. Aí o moleque falou, Google. Falou, Google. Mandou ver. O moleque deu. E depois a Google usou de forma errada, tá? Mas tem um maior que esse, conhece? Googleplex, que é 10 elevado a Google. Tá? Não existe nada que se conte com isso. Por quê? É 10 elevado a 10 elevado a centésima. Googleplex. Por que não tem nada que se conte com isso? Não, pelo que eu saiba, não, sei lá. Material, pelo menos, não tem. Por quê? Estou de olho numa revista que a estimativa do número de átomos no universo é de 10 elevado a 78, entre 10 elevado a 78 e 10 elevado a 80. O que significa que o Google já é maior que a quantidade de átomos no universo. E presta atenção na brincadeira. O Google, ou o número de átomos no universo, 10 elevado a 78, está tão próximo do infinito quanto o 1. Você pode tirar quantidades fixas à vontade do infinito, que ele continua infinito. Tá certo? Então, falar que eu fiz até o centésimo está aprovado, pelo amor de Deus, exemplo não prova esses troços. Porque se exemplo provasse verdades em matemática, os exemplos provam existe, mas não prova o todo. Tá legal? Um exemplo, olha, existe um número primo que é par. Dá um exemplo, que é o único que tem, 2. Tá? Se eu falo para você assim, existe um número que elevado ao quadrado é ímpar. O resultado é ímpar. Existe um número que elevado ao quadrado, o resultado é ímpar. Como é que você prova isso? 5 ao quadrado, 25. Provei. Eu falei que existe. Agora, todo número elevado ao quadrado é ímpar. Como é que eu provo isso? Dou um exemplo? Não posso, cara. Nesse caso, o exemplo consegue, um contra-exemplo consegue provar que é falso. Tá certo? Mas não prova que é verdadeiro. Então, exemplos geram desconfianças. Se você tiver um monte de exemplos, todos dando certo, você desconfia seriamente. Aí começa, na verdade, o trabalho pesado, que é com frequência, que é de provar. Aí o que eu fiz aqui? Vamos voltar lá para a tabela? Ó, dividir 1 pelo imediatamente anterior, e o resultado está dando até a 15ª casa decimal o número de ouro. De propósito, que eu sei que infelizmente eu não vou poder provar isso para vocês, eu vou só para dizer porque que eu não vou provar, aqui do lado eu fiz o seguinte, ó, eu peguei esse termo, o B3 menos B2, o que significa que o outro é B4 menos B3, o outro é B5 menos B4. Repara que, para dar um pouquinho mais de trabalho, essa sequência aqui, ela não é crescente, nem decrescente. Na verdade, se você pegar a série das razões ímpar, tá? 1, 1.6, 1, ele começa, daqui para cá ela aumenta de 1 para 2, daqui para cá ela diminui, de 2 para 1,5. Daqui para cá ela aumenta, daqui para cá ela diminui. Daqui para cá ela aumenta. O resultado disso é que o lado de cá deu positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. A demonstração, não farei a demonstração, tá? A demonstração, vamos voltar para cá? Pode ir. A demonstração, se ela fosse uma sequência monótona crescente, nós teríamos a coisa mais simples do mundo, mais simples entre aspas, né? Mas uma forma mais imediata de garantir que uma sequência converge é verificar se ela tem um limite, ela é limitada, e é monótona crescente ou monótona decrescente. Se ela for monótona crescente e limitada, ela vai ter que convergir para algum lugar. Tá? Aí a gente ficava mais fácil a gente trabalhar. Mas essa sequência ela funciona assim. Pega um aqui, pega um aqui, pega um aqui,
pega um aqui, pega um aqui, pega um aqui, pega um aqui, pega um aqui, pega um aqui, pega um aqui. Ela vai se aproximando do número φ por cima e por baixo e acaba juntando. Dá para fazer um trabalho muito bonito disso com frações contínuas. É belíssimo, tá? Quem quiser dar uma olhada nessa demonstração, muito bem feita, muito bonita, pega o livro de análise do mestre Yalom. Conhece o livro de análise dele, né? Uma obra-prima. Tem dois, tem o que eu chamo de Light e o Heavy. Né? No Light é o capítulo 3, tá? Tá certo? O Heavy é quem está com problemas sérios e está afim de tijolão desse tamanho, né? Você sai de lá, se sobreviver, você sabe análise para valer, né? Pequenininho também, excelente, muito bem feito, tá? Excelente livro.